Bem-vindo a mais uma videoaula do canal Pílulas do Conhecimento. Eu sou o professor Maicon Teixeira de Matos e hoje nós vamos falar de física. Mais precisamente, vamos falar de eletromagnetismo, seus conceitos iniciais. Fizemos um recorte a partir dos gregos. Existe coisa sobre os ímãs antes dos gregos, existe o âmbar, toda uma parte histórica aqui atrás. Mas vamos aqui nos gregos. Os gregos que viviam na região da Magnésia acharam uma pedra chamada magnetita, tá? E perceberam que esta pedra ela conseguia atrair materiais ferrosos. Os chineses, por sua vez, pegaram essa magnetita e fizeram um instrumento de navegação chamado bússola. Né? Porque perceberam que ela sempre apontava para o mesmo lado, indiferente aonde ela estava. Então, eu espero que vocês já tenham visto uma bússola na mão. A bússola é um instrumento que aponta sempre para o mesmo local, que é o nosso norte geográfico. Né? A bússola é um instrumento que foi usado para as grandes navegações, né? Para orientação. William Gilbert, que era médico da rainha Elizabeth, estudou mais a fundo esse mineral e percebeu uma certa propriedade, né, nesse mineral. E elencou essas propriedades. Né? Aqui para nós, no nosso vídeo, toda a parte azul vai ser norte, toda a parte vermelha vai ser o sul, os polos dos ímãs descritos por Gilbert. Poderia ser qualquer outra cor. Tá? Mas aí foi escolha azul e vermelho. Qual foram as propriedades que Gilbert percebeu? A inseparabilidade dos polos, a interação entre os polos e alinhamento espontâneo dos ímãs. Então, o que é a inseparabilidade dos polos? Eu imagino que em alguma vez na vida de vocês já tenham pego um ímã e brincado com este ímã. Quando a gente brinca com esse ímã, uma dessa, pegar um ímã de geladeira, aqueles fininhos da porta da geladeira, se a gente quebrar aquele ímã, o que acontece com esse ímã? A gente vai ter formado outros dois ímãs, se a gente vir aqui quebrar esse ímã. Então, outros dois ímãs com os polos norte e polo sul. A gente não consegue quebrar um ímã e ter ele somente o polo sul ou somente o polo norte dele. Esses monopolos, né, magnéticos ainda não existem. Tá? Ainda não existem. Então, se eu pegar esse ímã que antes eu tinha, quebrar ele ao meio, eu vou ter dois pedaços de ímãs menores. E se eu continuar fazendo isto, quebrando ele ao meio, o que vai acontecer? Eu vou ter outros dois pedaços também com as propriedades norte e sul. E eu vou fazendo isso indefinidamente até quando eu conseguir quebrar o meu ímãzinho. O que vai acontecer com o meu ímã? Cada vez mais os pedaços vão ficando menores, mas eles continuam tendo norte e sul. E essa quebra se vai até a parte, a gente vai chegar ao núcleo dele, onde a gente tem prótons, nêutrons e os elétrons lá dentro. Mas isso é uma outra história. A interação entre os polos. Bem, como a gente disse que temos polos norte e sul, então, o que vai acontecer? Esses ímãs que a gente tem aqui sul e aqui norte, polos diferentes, eles têm a tendência de se juntarem. Então, quer dizer, eu não sei se é daqui que vem essa história, mas os opostos se atraem. Beleza. Agora, se os polos forem iguais, sul e sul, ou norte e norte, o que é a tendência deles? De fazer a se afastarem, ou o que a gente chama de repulsão. A repulsão deles. Então, eu acho que quem já pegou um ímã na mão, dois ímãs na mão para brincar, viu? Tem hora que eles se grudam e tem horas que eles são querem um para um lado, outro para o outro. Bem, nós temos também o alinhamento do ímã.
Qualquer ímã que a gente botar ele pendurado, assim, que tiver que ele puder girar em cima do seu eixo, ele vai sempre apontar para o mesmo lado, no lado norte. Isso também tem a ver com a bússola, tem a ver com uma experiência. Se tu pegar uma agulha e imantar uma agulha, botar em cima de uma rolha, num copo d'água, ele vai fazer o mesmo princípio, tá? De apontar sempre para o mesmo lado. No nosso caso aqui, a gente tem na Terra, ela é cortada em 4 quadrantes, como a gente aprendeu em geografia. A parte de cima do nosso globo seria a parte norte, a parte de baixo seria o nosso sul, aqui seria leste e aqui seria oeste, né? A rosa dos ventos. Beleza, só que aqui é o norte que a gente chama de geográfico e aqui é o sul geográfico. Mas, quando a gente pega um ímã e coloca esse ímã bem em cima da nosso globo terrestre, porque a Terra é um grande ímã, ela não se comporta dessa maneira. O que acaba acontecendo? A nossa situação acaba sendo dessa maneira aqui, nessa linha. Claro, pessoal, não está em escala, bonitinho aqui. Ele é um pouco mais para o lado, ele tem não é o mesmo norte geográfico. Chama isso aqui de sul magnético e aqui de norte magnético. Por quê? Porque a gente não poderia ter o norte do ímã com o norte geográfico. Né? Mas já vou explicar por que disso. Olha só, como a Terra é um grande ímã, ele tende a se comportar e a interagir com os corpos que estão à volta dele. Quem são esses corpos que estão à volta da nossa Terra? Satélites, a Lua, asteroides, outros planetas. Imagina, a gente pega um ímã e bota um objeto metálico aqui perto dele. Dependendo quando vai chegando mais perto, esse material ferroso aqui, essa porquinha, esse parafuso, tende a ser puxado para perto do ímã. Depende também do material, que esse ímã aqui tem uns ímãs mais fortes, outros mais fracos, né, de materiais. Mas vamos lá, vamos entender o que é essa interação. Essa interação vem do campo magnético. Então, preste atenção aqui. O campo magnético é uma linha de força que sai do polo norte e chega no polo sul. Ela sai do polo norte e chega no polo sul. Ela sai do polo norte do ímã e chega no polo sul. Gravem bem isso. Ela sai do norte e entra no sul. Mas por que isso é importante? Porque nós temos todo o campo, ela vai ter um vetor. Né? Nós aqui vamos falar do vetor de indução magnética. O que é um vetor? Um vetor é uma força, uma linha de força aí, que é tangencial ao ponto que a gente está tratando. O que é tangencial? Ele toca somente num ponto. Beleza? Então, é importante saber disso porque se nós pegarmos aqui, ó, um pequeno ímã e colocar perto disso uma agulha da bússola, perto de um ímã, o que vai acontecer? A tendência dessa agulha aqui é a se alinhar ao campo magnético. Então, se eu tivesse uma agulha aqui, colocando aqui, ela seria alinhada desta situação aqui, ó. Se eu vim com essa bússola mais para cá, a tendência dela é ser alinhada desta maneira aqui. Se eu vim ela mais para cá, a tendência dela é ela se alinhar desta maneira aqui. Então, ela se alinha ao campo de força, ela vai mudando em relação a isso. Então, observem isso, tá? É muito importante, eles gostam de fazer essas perguntas no Enem, no vestibular, nessa situação. Não é o cálculo em si, mas como é que se comporta isso. Então, isso é a representação do campo magnético, que tem a interação da nossa Terra
E por isso a gente tem essa situação aqui. O norte geográfico é o nosso sul magnético. O nosso sul geográfico é o nosso norte magnético. Gravem bem isso também, que é outra situação que eles adoram cobrar de vocês. Beleza? Até mais. Qualquer coisa vocês deixem aí nos comentários as perguntas, que eu tendo a responder a vocês. Obrigado por assistir o vídeo. Tchau!